E aí galera, beleza? Professor Marcelo na área, sejam todos muito bem-vindos ao Matemática Real. Esse canal aqui é um canal para você que está em busca de se aprofundar na matemática básica. Para você que vai fazer provas em institutos federais, provas em concursos, provas no Enem. Esse canal aqui é para você que está em busca de conhecimento e aprofundamento na matemática básica. Esse canal aqui não é para você que é o cara em matemática, porque aqui a gente só vai estudar a matemática básica. Para o pessoal aí que tem dúvidas e tem dificuldades na matemática básica. Esse canal é para você. Para você que tem dúvidas, dificuldade em matemática básica. Beleza? Então vem com a gente, dá um joinha aí, se inscreva no nosso canal e sejam muito bem-vindos. Roda a vinheta e bora para a aula, pessoal. Valeu! Bom, na aula anterior nós falamos sobre o cubo e o paralelepípedo, definimos suas fórmulas e agora a gente vai fazer a mesma coisa com o cilindro e a esfera, beleza? Vem comigo então, pessoal. Valeu! E aí, galera, nessa sequência nós vamos falar sobre o cilindro e a esfera. Então, nessa aula agora, a gente vai iniciar aí o conhecimento sobre o cilindro. O que a gente vai calcular aqui? A gente vai calcular a área lateral do cilindro, a área total e o volume, beleza? Bom, está aqui apresentado para vocês a figura de um cilindro, onde a base é uma circunferência, que eu vou chamar de raio R, e ele tem a sua altura, ok? Tem sua altura, chamar isso aqui de altura. Chamar de Hzinho. Pronto, tá aí. Então o cilindro, ele tem como base uma circunferência e tem a sua altura. Imagina aquela lata de leite ninho. Aquilo é um cilindro. Beleza, pessoal? Bom, o que é o plano planificado? Cilindro planificado. É como se eu passasse a tesoura aqui, ó, até desenhei uma tesoura aqui, ó. Se eu fizesse um corte transversal aqui, ó, fizesse esse corte aqui, ó, e abrisse esse cilindro. Se eu abrir ele, eu vou ter esse retângulo aqui, ó. Eu vou ter esse retângulo, ok? Lembrando que aqui também é R, que é essa circunferência de baixo, e aqui também é R, que é a circunferência de cima. São iguais, né? Se embaixo é R, em cima também é R. Bom, primeira informação importante para a gente aqui, pessoal. Quando você pega uma circunferência e você abre essa circunferência, imagine você abriu ela, você vai ter um comprimento. Esse comprimento é chamado de 2πr. Então a primeira informação para a gente aqui, ó, que o comprimento de qualquer circunferência é 2π vezes o raio dela. Guarda isso, tá? Informação valiosíssima. O comprimento de qualquer circunferência é 2π vezes o raio. Então, se eu abrir essa circunferência aqui, ó, olha ela aqui, ó, a base do retângulo, eu vou chamar de 2πr. Consequentemente, esse segmento aqui vai ser a altura, essa mesma altura aqui do cilindro. Isso daqui, pessoal, essa área aqui é chamada de área lateral do cilindro. Como calcular a área lateral do cilindro? Isso aqui não é um retângulo? Ó, área lateral. Lateral. Como eu vou calcular essa área lateral? A área lateral vai ser o seguinte: se eu tenho um retângulo, a área de um retângulo é a base vezes a altura. Mas quem é minha base? É 2πr e a altura h. Então, a área lateral vai ser 2πr, que é a base, vezes a altura. Tá aí, ó. Essa é a formulazinha da área lateral do cilindro. Ok? Bom, a gente precisa também achar a área total. Quem vai ser a área total?
Bom, a área total, pessoal, vai ser a área lateral mais a área dessas duas circunferências aqui. Imagina o exemplo que eu dei da lata de ninho. Você tem a parede dele, planificado dá um retângulo, e você tem a parte de baixo e a parte de cima que são circunferências. Então o que a gente vai fazer aqui é juntar essas duas áreas aqui, ó. Então a área total vai ser a área lateral mais duas vezes a área da circunferência, porque eu tenho dois círculos aqui, ó. Vou calcular a área desses círculos. Então como é que eu vou fazer isso? Área total, área lateral nós já temos, que é 2πr vezes h, mais duas vezes, quem é a área da circunferência? Nós já estudamos, πr ao quadrado. Geralmente, pessoal, a gente pega essa fórmula e dá uma tratada nela. Quem que eu posso colocar em evidência aqui? Eu posso colocar o 2, posso colocar o π e posso colocar r em evidência. Então vai ficar 2πr vezes... Como assim colocar em evidência? Qual o valor que eu posso colocar aqui que multiplicado por 2πr dá 2πrh? Ora, o h, né? O h. Qual o valor que eu posso colocar aqui que multiplicando por 2πr dá 2πr ao quadrado? O próprio r. Então, essa é a área total de qualquer cilindro. Área total de qualquer cilindro. Deixa eu ajustar aqui para desembolar aqui, galera. Então, a área total é 2πrh mais duas vezes πr ao quadrado. Só para não embolar aqui, ó. Tá aí, ó. Então, essa é a fórmula da área total. E ficou faltando agora a gente calcular o volume. O volume. Tá aí, ó. Já falei para vocês algumas vezes que o volume de qualquer figura geométrica espacial vai ser a área da base dele vezes a altura. Quem é a base do nosso cilindro? Não é uma circunferência? Então o volume vai ser a área da base, que é uma circunferência. Qual a fórmula da circunferência? Da área da circunferência, do círculo, aliás. πr, do interior da circunferência, né? Falar área no interior da circunferência ou falar área do círculo é a mesma coisa. Vezes πr ao quadrado, né? Vou colocar um pouquinho mais embaixo aqui, ó. O volume vai ser igual a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura do cilindro. Você tem que ter em mente, pessoal, que o volume de qualquer figura geométrica, fórmula geral, vai ser a área da base vezes a altura. Qualquer figura geométrica espacial, o volume é a área da base vezes a altura dele. Se você tiver a área da base e você tiver a altura dessa figura geométrica, você consegue calcular o volume. Então tá aqui, ó, o volume do nosso cilindro. Beleza? Vamos fazer um exemplo aí para a gente fixar o assunto? Vem comigo então, vamos lá. Então, pessoal, vamos para esse exemplo aqui, ó. Um cilindro tem 2,7 centímetros de altura e 0,8 centímetros de diâmetro da base. Calcule a área lateral, área total e volume. A gente vai fazer a aplicação direta da fórmula aqui, ó. Lembrando que isso aqui é o raio e esse segmento aqui é a nossa altura. Ok? A altura ele falou que vale 2,7. E o raio vale... Observe que ele não deu o raio, ele falou em diâmetro. Mas o que é o diâmetro? O diâmetro nada mais é que 2 vezes o raio. Ou o raio, então, eu posso falar que é o diâmetro sobre 2. Mas quem é o diâmetro? Não é 0,8? 0,8? Então, o raio vai ser igual a 0,4. Então, o raio desse cilindro aí nosso vai ser igual a 0,4 centímetros. Prontinho. Bom, vamos calcular então a área lateral? Vamos calcular letra A. O que é a área lateral, galera?
eu falei para vocês que é 2 vezes πr, 2 vezes πr, a área lateral que eu tô falando, tá? É daquele cilindro planificado que deu um retângulo. É a área da base vezes a altura. A base a gente viu que era 2πr vezes a altura. Então a área lateral desse nosso cilindro vai ser 2 vezes π. Importante informação aqui que no exercício ele não deu o valor de π, então continua com ele. O raio vale 0,4, a altura vale 2,7. Então a área lateral vai ser 2π vezes 0,4 dá 0,8π vezes 2,7. Mas é conta aqui, pessoal. Agora eu vou ter que fazer essa continha aqui, ó. 0,8π vezes 2,7. Ó. 0,8π vezes 2,7. Então o que nós vamos fazer agora é essa continha aqui, pessoal. Vamos fazer? Aqui, ó, 0,8 vezes 2,7. Vamos fazer aqui essa continha, ó. 7 vezes 8 dá 56, sobe 5. 7 vezes 0, 0, mais 5. 7 vezes 0, 0, mais 5, 5. 2 vezes 8 dá 16, sobe 1. 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Vou somar isso aqui, ó. Que dá 6, 11, 1, 2,16. Então a área lateral é 2,16 π centímetros quadrados. Prontinho, ó. Novamente, ele não deu o valor de π, então deixei o π quietinho aqui, ó. 2,16 π centímetros quadrados, como se trata de área, sempre vai ser a unidade ao quadrado, ok? A letra B, ele pediu para a gente calcular a área total. Mas quem é a área total? É a área lateral mais 2 vezes a área da circunferência. Então, nós chegamos nessa fórmula aqui, ó. A área total era 2πr, que multiplica a altura do cilindro mais o raio dele, ó. E a altura e o raio eu tenho. Então, a área total vai ser 2π. O raio vale 0,4, multiplicando 2,7. Aqui, ó. Tudo isso aqui multiplicando 2,7 mais o raio. Quem é o raio? 0,4. Então a área total vai ser 2 vezes 0,4 dá 0,8 π, que multiplica 2,7 mais 0,4 dá 3,1. Vamos fazer essa conta aí para achar a área total, ó. Então 0,8 vezes 3,1. 1 vezes 8 dá 8. 1 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24. Sobe 2. 3 vezes 0, 0. Tenho 2 aqui, ó. Somando isso aí, dá 8, 4 e 2. Lembrando que a vírgula, eu conto quantas casas eu tenho nas minhas parcelas, né? Eu tenho, ó, 2 casas depois da vírgula, que eu tenho uma, que tem uma. Então o meu produto vai ter que ter 2 casas depois da vírgula, ó. 1, 2. 2,48. 2,48 π centímetros quadrados. Essa é a área total. O que falta aí? Volume, né? Vamos calcular o volume? Então vamos lá. Separar aqui, ó. Volume. É a letra C. Aqui, ó, letra C. Bom, volume a gente viu que é πr ao quadrado vezes a altura. Πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura. Então o volume vai ser π. O raio vale... Deixa eu colocar mais em cima aqui, tá muito apertadinho aqui, pessoal. Aqui, ó. Buscar mais espaço aqui, ó. Pra gente fazer esse exercício. Aqui. Aqui. E aqui, ó. Então o volume, que é a letra C, a gente viu que a fórmula do volume é π
r ao quadrado vezes a altura, que é a área da base vezes a altura. Então o volume vai ser π vezes o raio, que é 0,4 ao quadrado, vezes a altura, que é 2,7. Bom, 0,4 vezes 0,4, pessoal, dá 0,16. Eu tenho duas casas depois da vírgula. Então o volume vai ser π vezes 0,4 ao quadrado, que é 0,16, vezes 2,7. É mais continha aqui do que informação importante mesmo. Então o volume, fazendo essa conta ali, ó, que é mais braçal agora. E nos concursos tem, pessoal, esse tipo de conta. Tem que fazer contas decimais. Nem sempre vai ser lá o número natural para você fazer multiplicação ou dividir, né? Se você tem dúvida aí como fazer essas continhas com números decimais, então eu aconselho vocês a acompanhar o nosso canal aí, que a gente tem aulas falando sobre multiplicação de números decimais, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Ih, fiz confusão aqui, ó. Pera aí, pessoal. Deixa eu acertar aqui, ó. Deu pane aqui, ó. Bugou. Então, volume vai ser π vezes o R, que é 0,4 ao quadrado, vezes 2,7. Então, volume vai ser igual a π. A gente viu que 0,4 ao quadrado é 0,16 vezes 2,7. Vamos fazer a conta aqui, ó. 0,16 por 2,7. Aqui, ó, 2,7. 7 vezes 6, 42, sobe 4. 7 vezes 1, 7, mais 4, 11, sobe 1. 7 vezes 0, 0 mais 1, 1. 2 vezes 6, 12, sobe 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. 2 vezes 0, 0. Somando isso aqui, a gente vai ter 2, 3, 3 e 0. Quantas casas depois da vírgula eu tenho? Ó? 2 mais 1 é 3. Então tem que ter 3 casas depois da vírgula. Então meu volume vai ser igual a 0,332 π centímetros cúbicos. Tá aí, ó. Esse é o volume do nosso cilindro. 0,332 π centímetros cúbicos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tranquilidade? Exercício é assim, ó. Às vezes você tem que tentar se organizar. Na hora que você vai fazer uma prova lá na banca, às vezes não tem espaço, você tem que se organizar, arrumar espaço, aquela coisa toda. Importante é fazer o exercício, tá legal? Ficou na dúvida, volta, vê o que eu fiz, vê que fórmula que eu usei, beleza? Vamos lá para a esfera? Vem comigo. Pessoal, demonstrar a área lateral e o volume, a área total, desculpa, ou simplesmente a área de uma esfera e o volume de uma esfera, não é uma tarefa fácil fazer essa demonstração. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar a vocês diretamente qual é a fórmula da área de uma esfera e do volume de uma esfera. O objetivo do nosso curso aqui não é fazer esse tipo de demonstração, que é uma demonstração complexa, ok? Mas eu quero que vocês entendam qual é a fórmula que vocês vão usar quando se falar em área da esfera e volume da esfera. Lembrando que essa esfera aqui eu tenho um raio R. Bom, quem é a área? Quem é a área da esfera? Fazendo a demonstração, a gente chega a isso aqui, ó, 4π vezes o raio dela ao quadrado. Então a área de uma esfera vai ser 4πr ao quadrado. Simples assim, pessoal. A área de uma esfera é 4πr ao quadrado. Torna a dizer, não é objetivo do nosso curso aqui fazer esse tipo de demonstração complexa. A gente vai gastar um bom tempo aqui fazendo essa demonstração. Não vale a pena. Só vale a pena, o que vale a pena é você saber, ouviu falar em área da esfera, é 4πr ao quadrado. Tá bom? Isso aqui é a área. E o volume? Como que eu calculo o volume da esfera? Nós calculamos a área
agora o volume. Bom, o volume, pessoal, vai ser 4πr ao cubo sobre 3. Ok? Detalhe, não se atenham à simplicidade das fórmulas, que esfera tem bastante exercícios bem complexos aí, tá bom, pessoal? Então, o que eu quero que vocês saibam de esfera? É memorizar mesmo, é memorizar. Quando você vai para um concurso, pessoal, você tem que tirar aquele dia seu, alguns dias antes de qualquer concurso, e colocar todas as fórmulas, seja de matemática, de física, de química, de qualquer conteúdo, colocar tudo num papel, para ver se você tem as fórmulas memorizadas. Porque quanto mais fórmula memorizada você tiver, muito melhor, né? É igual uma equação de segundo grau. Você tem que saber a equação de segundo grau. A fórmula do delta lá, tem que saber memorizado. Tem que ter aquilo de cabeça, entendeu? Então aqui não foge da regra. Tem que ter memorizado essas fórmulas aqui. Área de volume de esfera, área de esfera, do paralelepípedo, do cubo. Tem que estar na cabeça essas fórmulas, galera. Porque se você tiver com elas na cabeça, você não precisa chegar lá e ficar deduzindo essas fórmulas. Ok? Bom, de esfera que eu tinha para falar é isso daqui. Nós vamos usar exercício para fazer, tá bom? Para fixar o conteúdo. Tá legal? Vem comigo, vamos lá para o exercício. Então vamos lá, pessoal. Ele quer que a gente determine aí o volume, aliás, a área de uma esfera. Só que ele deu uma informação, ó, 2.304 pi centímetros cúbicos. Isso aqui é o que da esfera? Como está centímetros cúbicos, isso aqui é o nosso volume. Ele deu o volume e quer achar a área dela. Bom, a área da esfera nós vimos que é 4πr ao quadrado. Então eu preciso de R. Eu não tenho R no exercício, mas eu tenho um volume. Quem é o volume? A fórmula do volume de uma esfera é 4πr ao cubo sobre 3. Mas o volume ele me deu, que é 2.304 π, né? Π igual a quanto? 4πr ao cubo sobre 3. Então vou colocar aqui, ó, 4πr ao cubo sobre 3. Ora, esse π com esse π aqui eu posso cortar. Esse 3 está dividindo aqui, passa para cá, multiplicando. Então você vai ter 2.304 vezes 3. Isso aqui dá 6.912. Ok? Se eu multiplicar 2.304 por 3, dá 6.912. Esse 4 aqui, galera, está multiplicando. Ele vem para cá dividindo. E isso vai ser o meu R ao cubo. Bom, galera, o que nós vamos fazer agora é essa continha aqui, ó. Vai ficar R ao cubo, na verdade, igual 6.912 dividido por 4, ó. 6.912 dividido por 4. Vou fazer aqui, ó. Que vai dar 1. 1 vezes 4 para 6 sobra 2, abaixo 9. Então aqui vai dar 7. 7 vezes 4, 28. Para 29, 1. Sobra 1. Abaixo esse 1 ali, ó. 3 vai dar 2, vai passar. Então vai ser 2. 2 vezes 4, 8. Para 11 sobra 3. Abaixo 2 vai dar 8. Então R ao cubo é 1.728. Nós vamos ter que pegar esse 1.728 e fatorá-lo, né? Vamos pegar ele aqui, ó. Vou apagar aqui. Ficou com dúvida na conta, só voltar. Então eu vou pegar o 1.728 e vamos fatorar. Lembrando que é o cubo, né, pessoal? Vamos lá. Temos aulas falando só sobre fatoração também no nosso canal aqui, tá bom? Bom, por 2, 1.728 por 2, deixa eu fazer aqui, ó, 1.728 dividido por 2 vai dar, aqui vai dar 8, sobra 1, vem 2, vai dar 6, desce o 8, vai dar 4. Então por 2 dá 864. Agora por 2 dá 432.
por 2 dá 216. Por 2 ainda dá, ó, dá 108. Ainda dá para dividir por 2. Fatoração com números primos. Vai dar 54. O 2 é um número primo. 2 vai dar 27. Por 2 não dá mais, mas dá por 3, ó. Vai dar 9. Ainda dá por 3. 9 por 3 é 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Como é ao cubo, né? Eu vou separar assim, ó. 2 ao cubo. 2 ao cubo. E 3 ao cubo. Como é que faço essa conta aqui, ó? Vou fazer aqui com vocês, ó. Então, na verdade, meu R... Vou continuar aqui, ó. Meu R vai ser igual a raiz cúbica, né? Porque tá o cubo, é raiz cúbica. Como tá o cubo, raiz cúbica, ó, de 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, vezes 3 ao cubo. Como é raiz cúbica aqui, ó, eu posso cortar, né? Ó, se eu cortei a raiz, vai sobrar 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Ou seja, a raiz cúbica de 1728 é 12 vezes 12 vezes 12. Então o raio vai dar 12 centímetros, né? Acabou o exercício? Vou apagar aqui, pessoal. Ó. Mas volta a aula aí se ficou com dúvida. Agora eu estou pronto para calcular o que ele pediu, que é a área. Quem é a área? Ora, a área da nossa esfera é 4 πr ao quadrado. Então a área, separar aqui, ó, separar o exercício. Então a área vai ser 4 π vezes 12 ao quadrado. Então a área vai ser igual a 4 π. 12 ao quadrado, 12 vezes 12 dá 144. Vou multiplicar 144 por 4. 144 por 4. Ó. Vai dar 16. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 4, 16, mais 1, 17. Sobe 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Então, a minha área vai ser igual a 576 π centímetros quadrados. Ó. Tá aí. Prontinho. Ó. Aplicação direta da fórmula. Tá legal, pessoal? Então, tá aí apresentado para vocês as fórmulas, né, do cálculo da área e do volume de uma esfera. 576 centímetros quadrados. Ó. Prontinho. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Eu vou fazer 2 questões aí de concurso para vocês. Tá legal? Vem comigo, segue aí. Então, Instituto Federal do Rio de Janeiro. Um abraço aí para meus amigos cariocas. Questão 17. A questão fala o seguinte, ó. Uma empresa de suco de laranja resolveu produzir 2 embalagens para comercialização. Uma na forma de um paralelepípedo retângulo, que é essa figura aqui, a embalagem 1, e a outra na forma de um cilindro circular reto, que é essa figura aqui, ó, a embalagem 2, cujas medidas estão indicadas abaixo. No paralelepípedo eu tenho comprimento 15,7, está tudo em centímetros, a largura 10 centímetros e a altura 20 centímetros. Já o nosso cilindro, o diâmetro dele vale 20 centímetros. Se o diâmetro dele vale 20 centímetros, significa que o raio dele vale 10 centímetros. Nós já vimos que o raio é a metade do diâmetro, né? E lembrando que aqui, ó, a nossa base é uma circunferência, tá bom? Bom, sobre essas embalagens é correto afirmar que na embalagem 1 cabe mais suco de laranja do que na embalagem 2. Pelo que eu estou percebendo aqui no exercício, a gente vai ter que calcular o volume de cada uma e comparar as embalagens. Tá ok? Então vamos fazer isso? Então vamos lá. Volume 1, que é da figura 1,
A gente sabe que o volume de um paralelepípedo é o produto das suas arestas, comprimento, largura e altura. Então vai ser 15,7 vezes 10 vezes 20. Então o volume 1 vai ser, ora, 10 vezes 20 a gente consegue fazer direto, 200. Então eu vou pegar 15,7 e multiplicar por 200. Multiplica por 2, pessoal. Depois você acrescenta os zeros, ó. Um macete aí para vocês. Multiplica por 2, ó. 2 vezes 7, 14. Vai dar 1. Esquece a vírgula nesse momento. 2 vezes 5, 10. Mais 1, 11. Vai 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Não tinha 2 zeros aqui? Então vou acrescentar esses 2 zeros. Quantas casas eu tenho depois da vírgula aqui, ó? Uma. Então tá aqui, ó. Uma casa. Então vai dar 3.140. Então o volume do paralelepípedo vai ser 3.140 centímetros cúbicos, né? Porque está em centímetros. Ok? Guarda esse volume aí. Vamos para o volume 2, que é o nosso cilindro. O volume 2, para quem não se lembra da fórmula, é π r ao quadrado vezes a altura. A área da base vezes a altura. Então o volume 2 vai ser... Bom, a gente vai precisar usar o π 3,14, pessoal. Para quem não se lembra aí, o π vale 3,14. Isso tem que estar na cabeça, tá? O raio vale 10 ao quadrado vezes 10. Pessoal, 10 ao quadrado dá 100. 100 vezes 10 dá 1.000. 3,14 vezes 1.000 é... 3,14 vezes 1.000 é acrescentar 3 zeros após a vírgula, ó. 1, 2, 3, ó. Aqui, ó. Após a vírgula, vou andar 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Também, ó, volume 2 deu 3.140 centímetros cúbicos. Bom, deu igual. Será que tem alguma aqui falando igual? Tanto a embalagem 1 quanto a embalagem 2 cabem a mesma quantidade de suco. Aí, ó, letra C. Maravilha. Show de bola. Beleza, galera? Tranquilidade, né? Show de bola esse exercício. Mas, como eu sempre falo, se não souber o básico, se não souber como calcular o volume de um paralelepípedo e do cilindro, de maneira alguma farei esse tipo de exercício. Beleza, pessoal? Um abraço. Vamos lá que tem mais uma questão para a gente fazer. Aqui, galera, ó. Olha essa questão que caiu na Prefeitura Municipal de Curitiba em 2019. Observe que o exercício já tem aqui o cilindro, já tem esfera. Então a coisa já começa a misturar aí, né? Então a gente tem que ter dois conhecimentos aqui. Conhecer um cilindro e conhecer uma esfera. Bom, vamos lá para o enunciado. Uma esfera está mergulhada em um tanque com formato cilíndrico. Então tá aqui, ó, a esfera está dentro desse tanque cilíndrico. O volume restante no tanque está completamente preenchido com água, como mostra a figura. Ou seja, com a esfera aqui dentro, o tanque fica completamente cheio de água até a boca, ó, até lá em cima de água, ó, faceando a parte de cima, a água fica. Aí ele fala o seguinte, ó, o raio tanto da esfera quanto do cilindro é R. Então a nossa esfera também tem raio R. Rzinho que ele chamou, né? E o cilindro também tem raio R. Então tanto a esfera quanto o cilindro que sai daqui, ó, vai até aqui, também tem raio Rzinho, né? Que ele chamou R minúsculo. Então Rzinho. Ou seja, a esfera ela entra faceando o cilindro, tangenciando o cilindro, tá ok? Então tá, mas beleza. O raio tanto da esfera como do cilindro é R. E a altura do cilindro é 2R. Então a altura do cilindro vai ser o dobro do raio, 2 vezes R. Se a esfera foi retirada do tanque, como mostra na figura, a altura H do nível de água corresponderá
a que fração da altura do cilindro? Olha a pergunta. Se a esfera for retirada, ele retirou a esfera do tanque, como indicado na figura, a altura H do nível da água corresponderá a que fração da altura do cilindro? Ele quer saber, ó, quem é esse H aqui, ó. Corresponde a que altura? Isso aqui corresponde a que altura do cilindro? Bom, vamos lá. Primeira coisa, vocês têm que entender o seguinte. Vocês concordam comigo que quando eu tiro a esfera, esse volume vazio, ó, o volume vazio é o mesmo volume que da esfera? Vou repetir. Esse volume da esfera, quando ele estava aqui dentro, estava cheio de água. Quando você tira a esfera, você vai ter esse espaço vazio aqui. Então esse espaço vazio é o mesmo volume da esfera, ok? Mas quem é o volume da esfera? Bom, o volume da esfera, vou relembrar aqui, é 4π r ao cubo. Vou chamar de Rzinho, eu tô chamando R maiúsculo toda hora. Vou chamar Rzinho também, ó. O volume da esfera é igual a 4π Rzinho ao cubo sobre 3. Esse é o volume da esfera. Mas esse volume vazio aqui, ó, vou chamar assim, ó, volume vazio. Ele é um cilindro. Observa que essa altura aqui, ó, que é Rzinho, né? Essa altura aqui que eu vou tracejar agora, ó, vou traçar, aliás, essa altura aqui, vocês concordam que ela é 2R menos esse Hzinho aqui? Ok? Essa altura aqui, ó, ela não mede 2R menos H, então essa altura aqui é 2R menos H. Então, como é que eu calculo esse volume vazio aqui? Ele não é um cilindro? Como é que eu calculo o volume do cilindro? É π R ao quadrado vezes a altura. Mas quem é a altura dele? Desse vazio aqui é 2R menos H. Então meu volume vazio, chamando assim, ó, é π Rzinho ao quadrado vezes a altura. Quem é a altura? 2Rzinho menos H. Pessoal, esse volume vazio não é igual ao volume desse cilindro aqui, desse espaço vazio? Então o volume da esfera é igual o volume do espaço vazio. Então daqui eu posso concluir que quem é o volume da esfera? É 4π R ao cubo sobre 3. Igual, quem é o volume vazio? É π R ao quadrado vezes 2Rzinho menos H. Ó, π com π eu posso cortar. R ao cubo com R ao quadrado vai sobrar R aqui, ó. Então o que sobrou até agora? Ó, continuando aqui, ó. O que sobrou até agora? 4. O que sobrou? 4R sobre 3. 4Rzinho sobre 3. Igual. Lá do outro lado sobrou o quê? 2Rzinho menos H. Bom, como eu quero descobrir o valor de H, eu vou passar o 2Rzinho para lá, ó. Então vai ficar 4R minúsculo sobre 3. Tá 2Rzinho menos 2Rzinho. Igual a menos H. Vou tirar o MMC desse lado aqui, ó. Dá 3, né? MMC ali dá 3. E o menos H continua lá. 3 dividido por 3 dá 1. Vezes 4R, 4R. Menos 3 dividido, aqui ó. 3 dividido por 1 que está aqui embaixo, dá 1. Vezes 2R, 6R. Igual a menos H. Passa para cá, multiplicando, né? O que nós vamos ter?
4R menos 6R igual a quem? Menos 3H. 4R menos 6R dá menos 2R igual a menos 3H. Multiplicando tudo por menos 1, você vai ter que 2Rzinho é igual a 3H. Como eu quero descobrir o valor de H, o 3 está multiplicando, passa dividindo, 2/3 de R. Vamos ver o que ele perguntou? Se a esfera for retirada do tanque, como indicado na figura, a altura H do nível de água corresponderá a que fração do cilindro? A altura corresponde a 2/3 do raio. Tá aqui, ó, 2/3 da altura do cilindro. Beleza, galera? Tranquilo? Questão tranquila, sem muita dificuldade. Tinha que ter conhecimento aí algébrico, né? Observe que a gente só usou aqui conhecimento algébrico, né? Conhecimento algébrico e de geometria espacial, claro. Tranquilidade, pessoal? Fiquem com Deus. Um abraço. E a gente tem muito exercício. Acompanhe o canal aí que vai ter muita coisa ainda bacana para vocês aí. Acompanhe a gente que exercício é o que não vai faltar aqui. Beleza? Fiquem na paz. Um abraço.